Olá, meus irmãos, meus amigos. Aqui estamos mais uma vez tratando do assunto vida eterna. Qualquer assunto sobre Deus, da sua palavra, é assunto sério. Mas vida eterna, salvação, é a base de todas as demais doutrinas. Não existe cristianismo sem salvação. Não existe fé sem salvação. Então, a salvação vem através da fé. É dom de Deus. Então, tudo está interligado. Então, nós não podemos deixar de estudar essa doutrina tão maravilhosa e ensinar outras, porque as pessoas vão aprender outras coisas e a maioria não são salvos. E aí cria-se um ensino que vai levar um monte de gente para a condenação do inferno. Isso é muito perigoso. Nós queremos tratar hoje, irmãos, Deus o fez pecado por nós, mostrando o que é a vida eterna. Deus o fez pecado por nós. Nós vamos ler um texto, 2 Coríntios, capítulo 5, verso de número 21. Veja só o que diz. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus nunca pecou, nós já nascemos pecadores. Jesus nunca pecou, ele não conheceu o pecado, ele é santo. Ele o fez pecado por nós. Ele recebeu na cruz do Calvário os pecados da humanidade para salvar o ser humano, para levar o homem de volta a Deus. Naquele momento, a ira de Deus caía sobre o pecado da humanidade, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é tirar o homem, é tirar a vida dele, é a separação do homem com Deus. Esse é o salário do pecado. E ali na cruz, Jesus estava recebendo os pecados da humanidade, a ira de Deus sobre os pecados. O fez pecado por nós. Ele estava recebendo a condenação que eu e você merecia ali na cruz do Calvário. Ele termina o verso dizendo, veja só, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em Cristo nós nos tornamos justos. A Bíblia é clara, não há nenhum justo na face da terra, nenhum sequer. Mas em Cristo nos tornamos justos. Ele recebeu toda a sentença que me condenava e que te condenava. Ele recebeu na cruz do Calvário. Isto é amor. Isto é a prova do verdadeiro amor. O que segurou Jesus na cruz do Calvário não foram os pregos, não foram os cravos. Ele é Deus, ele poderia olhar e tudo aquilo, ele poderia matar todos aqueles que estavam ali em volta. Mas o amor dele pelo ser humano o permitiu ir até o fim, passar por aquele momento de agonia. Agonizou naquela cruz. Ele e o Pai, por amor à humanidade. Vamos ver um texto em João capítulo 8, verso 46. João 8, verso 46. Olha o que diz. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem dentre vós me convence de algum pecado? Qual de vocês pode me condenar de algum pecado? Jesus olhou e disse. Qual de vocês prova que eu pequei alguma vez? Me mostra. Me prove. Quem pode fazer isso? Ele é Deus, ele é perfeito, ele é santo. Ele apenas recebeu os nossos pecados para nos salvar. Ele na cruz do Calvário se fez pecado por nós para nos salvar. Isso está claro lá em Isaías, capítulo 53. Vamos ver? Isaías, capítulo 53, verso de número 10. Diz assim, ó. Isaías 53, verso 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, quando a sua alma se fizer por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Essa palavra que aparece aqui em Isaías
no hebraico, ela hataf assam. Ela tem sentido alguns querem dizer que Cristo se fez pecado, ele pecou. Não, o sentido é se ofereceu. Aí o que acontece? Paulo usa a palavra para pecado, hamartia, no grego, cerca de 60 vezes, Paulo. É a mesma aqui, ele mostrando, quando se refere a Cristo. Deus, todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. A ira de Deus estava sendo descarregada sobre Cristo, mas no sentido dele estar recebendo os pecados da humanidade. Deus não aceita pecado, Deus aceita o pecador. O final do verso que nós lemos, lá ele diz que para que nós, diante de Deus, nos tornássemos feitos justiça diante de Deus. Agora nós seremos apresentados agora, e agora nós somos justos, por quê? Porque Cristo nos tornou justos na cruz do Calvário. Isto é a prova do verdadeiro amor de Deus para comigo e para com você. Não desperdice o que Deus fez por você. Ele está te dando uma chance. Aproveite. Amanhã pode ser tarde demais. Feito justiça de Deus, irmãos, ele morreu para nos conduzir a Deus. Vamos ver 1 Pedro capítulo 3. Ele morreu naquela cruz para nos conduzir a Deus. 1 Pedro capítulo 3, verso de número 18. Diz assim, ó: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Ele padeceu uma vez, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Ele foi o sacrifício vivo na cruz do Calvário. Ele padeceu ali, ele o fez pecado por nós, para nos levar de volta a Deus. E aí em Coríntios 5, 21 ele termina, para nos tornar justos diante de Deus. Ele recebe os pecados, ele se torna maldito ali por causa de mim e por causa de você, para receber os nossos pecados ali e nos perdoar. Agora nós podemos voltar ao Criador. Por que você não aceita o sacrifício de Jesus? O que te impede? Só tem uma força, que é um poder satânico, que tenta te impedir de você tomar essa decisão. Tenta anular o poder de Deus. Mas se você abrir o teu coração, Deus é superior ao poder das trevas. Você não aguenta mais lutar contra Deus. Você está sofrendo. Você tem enfrentado uma luta que você não aguenta. É o momento de você clamar: Deus, me ajuda. Eu preciso tomar uma decisão nesta vida. Tome a decisão nesse momento. Se entregue a Jesus Cristo. Você terá o seu nome escrito no livro da vida. Jesus já se fez pecado por nós há 2000 anos atrás. Agora Ele quer escrever o teu nome. Não permita que Satanás te trague para o inferno, te leve para as profundezas escuras. Deus te deu a luz, o céu, a oportunidade de viver eternamente e voltar a Deus. Basta você escolher. Escolhe Jesus hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Vamos orar. Pai, obrigado a Deus por mais um dia, por mais um momento na tua casa de oração. Obrigado a Deus pela alegria de poder falar do teu amor, da tua palavra. Continua nos ajudando, Deus. Precisamos muito do Senhor. Eu te oro e te agradeço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.